Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao videocast do Conselho Federal de Nutrição. Hoje a gente está aqui, a gente está no Combran e a gente vai debater um tema super importante para a nutrição, que é a relação da alimentação e nutrição com o conflito de interesses. Eu queria também agradecer a presença aqui das nossas convidadas, do nosso convidado, para debater esse tema super importante na atuação profissional do nutricionista. Quando a gente fala sobre conflito de interesses, é importante reconhecer que a nutricionista ela é uma atriz nesse processo, seja num processo de licitação, seja num processo de educação alimentar e nutricional. Então, a gente trouxe aqui hoje essas profissionais, esse profissional, justamente para fazer essa fala de como a gente procede com as questões que envolvem conflitos de interesses na alimentação e nutrição. Então, a gente está aqui hoje com o Daniel, que traz aqui a sua fala a partir do FNDE. A gente está aqui com a Ana Maria Maia, em relação ao Instituto de Defesa do Consumidor, Brasileiro de Defesa do Consumidor, e a gente está aqui com o Observatório Brasileiro de Conflitos de Interesses em Alimentação e Nutrição, com a Clara de Sá. Vamos, então, aos nossos questionamentos relacionados à alimentação e nutrição. Então, a gente vai fazer primeiro uma pergunta para a Clara. Clara, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente o que são conflitos de interesses. Perfeito, obrigada, Lio, pelo convite, por dividir, né, esse espaço com essas pessoas. Os conflitos de interesse, eles são situações que não são novas. Estão sendo novas na nossa discussão, no nosso dia a dia hoje, mas já estão presentes desde ditos populares, como, por exemplo, não entregar, né, a galinha para a raposa cuidar, não entregar as ovelhas aos cuidados do lobo, não servir a dois senhores. Mas hoje está muito mais frequente nos nossos estudos porque a gente vê uma interferência, né, dos atores comerciais na nossa alimentação e nutrição. E, por definição, a gente tem os conflitos de interesse como situações, né, em que o interesse primário e do ponto de vista das políticas públicas, um interesse público que é da coletividade, tem o risco de sofrer a interferência de um interesse privado, um interesse secundário, que a gente fala muito hoje do interesse privado comercial na perspectiva dos determinantes comerciais de saúde. Então, esses COI, eles podem ocorrer em nível individual, né, em nível institucional, e tem também em vários contextos, desde os contextos menores, mais locais, até os contextos maiores e globais. E aí, quando a gente fala em conflitos de interesse individual, né, para trazer mais próximo da gente, a gente tem conflitos de interesse quando o julgamento profissional, que deveria ser independente, né, sofre o risco, né, de sofrer interferência desses interesses secundários, como interesses privados comerciais. Então, quando um profissional ele tem a sua atuação pautada por outro profissional, por outro ator, né, por um ator comercial que tem o objetivo, né, de fornecer o lucro para sua empresa, para sua atividade comercial. Então, são alguns tipos de situações, né, que a gente vê sobre conflitos de interesse. E quando a gente traz para o nível institucional, os conflitos de interesse ocorrem quando a gente tem os interesses de uma organização sendo influenciados por um interesse de outra organização que tem, né, um interesse mais privado também comercial. Então, existe esse conflito de interesse e principalmente quando os interesses são lucro, né, que já vai de encontro ao nosso interesse privado, ao nosso interesse público, né, que é o bem-estar, a saúde, os direitos humanos e a segurança alimentar e nutricional. Então, são algumas dos exemplos do que são conflitos de interesse na nossa prática. Muito obrigado, Clara. E a gente tem uma questão muito importante relacionada às questões que envolvem o conflito de interesses, que são na formulação de políticas públicas, né? E nesse processo de políticas públicas, a gente tem os processos de compra e a gente tem uma interferência grande dos interesses comerciais nesse processo de formulação das políticas públicas. Eu queria, então, fazer uma pergunta para o IDEC, para a Ana. Ana, como esse processo de conflito de interesses interfere nesse processo de formulação das políticas públicas?
Obrigada pela pergunta. Eu acho que é importante lembrar que a interferência, né, o conflito de interesse, ele vai acontecer em todas as etapas da construção da política pública. Então, desde a formulação, né, as ideias, a discussão, a construção da política ou do programa, ele pode acontecer, né? Não deveria, mas pode acontecer em todo esse processo até a implementação. Então, é importante dizer que a interferência da indústria ela pode acontecer desde lá o processo de produção da evidência científica, acontecer na academia, no financiamento de eventos, de congressos, de elaboração de evidência científica, que às vezes vai ter um resultado enviesado, dependendo do financiamento, né, que tiver essa produção científica. Também pode acontecer por interferência de lobby nas discussões com tomadores de decisão para a definição de qual caminho a política pública vai seguir, de qual ação vai ser construída, e depois lá na implementação, nos territórios, e aí chegar na fase da compra pública, né? O que vai ser definido ou não, qual material vai ser usado para educação alimentar e nutricional, quem é que está ocupando esse espaço de construção da agenda de alimentação e nutrição em todos esses processos. Então, desde a formulação até a implementação da política pública. E isso é importante porque essas políticas elas vão moldar o ambiente alimentar. E quando a gente fala que esses processos podem sofrer interferência da indústria, a gente quer dizer que esses ambientes alimentares vão acabar sendo moldados para favorecer o consumo de ultraprocessados, que são prejudiciais para a saúde humana. E esse é o grande problema dos conflitos de interesse, tanto na prática individual do nutricionista, mas também nessa prática da saúde coletiva, de como isso vai moldar o ambiente onde as pessoas estão inseridas e contribuir para as escolhas alimentares que elas têm e muitas vezes prejudicar o acesso à alimentação adequada e saudável. Muito legal. Eu acho que é importante a gente analisar que também são grandes indústrias, né? E você trouxe isso muito para a gente, que esse poder do lobby, seja ele em qualquer área da esfera de governo, ele tem esse poder de influência. Então a gente tem isso no legislativo, no executivo, então principalmente no executivo no processo de formulação de leis, né? Das normativas que regem o Brasil. Então a gente tem isso muito, muito presente. Então, eu queria trazer outro ponto, né, relacionado à atuação do Daniel. O Daniel é coordenador de segurança alimentar e nutricional do FNDE. Daniel, eu queria que você trouxesse para a gente como é que você observa esse conflito de interesses relacionado à alimentação escolar. Então, saudar aqui nossa audiência, também nosso anfitrião, Léo, e é muito bom estar aqui com o IDEC, Observa COI, Ana Maria, Clara, né? O IDEC é um interlocutor muito importante no âmbito da alimentação escolar, sempre presente, gerando demandas, nos convidando para participar das ações. O Observa COI, que ajudou a escrever uma nota técnica do PNAE sobre o conflito de interesses. Agora, em parceria, a gente fez uma pesquisa, estamos em fase de análise, né, desses resultados. Então, é muito gostoso estar aqui, nesse espaço aqui dentro do Congresso Brasileiro de Nutrição, né? Fico olhando aqui muitos rostos conhecidos passando. Bom, falar um pouquinho aqui do âmbito da alimentação escolar, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar ele é uma política universal, né? Então, nesse exato momento, nós temos 146 mil escolas no Brasil preparando refeições ou ofertando refeições para 39 milhões de estudantes. Então, é óbvio que é um campo muito fértil para o conflito de interesses de diferentes naturezas, né? Porque é uma política que compra grandes quantidades de alimentos. Existe outra natureza do conflito, que é a terceirização, que hoje avança nos municípios e estados. Então, são sempre relações muito delicadas. Como eu comentei aqui, a gente tem tentado sempre conscientizar os nossos profissionais, e especialmente os nossos nutricionistas, que são os agentes que vão fazer as listas de compra, que vão ter essa interação com os diferentes atores. Eu acho que uma das lições que a gente pode trazer aqui do PNAE primeiro, a gente tem normas, regulamentos muito fortes, né? O que tem que ter nessa alimentação escolar? E óbvio que não é nosso papel ter um cardápio modelo, uma referência, mas deixar bem claro que a gente quer incentivar alimentos in natura, minimamente processado, ter lista de alimentos proibidos, aquilo que a gente acredita que não faz parte. Acho que esse é um passo muito importante, a gente definir claramente para os nossos nutricionistas, gestores, secretários de educação,
conselheiros de alimentação escolar. O que a gente espera dessa alimentação escolar? Óbvio, respeitando o regionalismo, os hábitos alimentares, tudo que cerca um país desse tamanho, né? Onde as realidades, situações alimentares são muito particulares e muito diferentes, né? Esse acho que é um primeiro passo. Acho que sempre ter o contato e o diagnóstico, né? Então foi muito bom essa pesquisa que a gente começou no final do ano passado, aplicamos o questionário, ouvir quem está na ponta. Onde estão os conflitos? Quais são? Porque isso muda muito com o tempo. Então, o que a gente pesquisou o ano passado, daqui 4, 5 anos faremos de novo. Porque eu que citei a terceirização. Hoje aparece muito esse relato para nós dos nutricionistas. Algo que não aparecia 5, 6 anos atrás. Então, aumenta uma situação que é relativamente nova. Então a terceirização não existia, mas era muito menor, provavelmente, do que é hoje. Acho que outro aspecto muito importante é na formação dos nutricionistas. Então, já desde do ensino superior, a gente discutir, trazer esse tema. Hoje, para não só dar más notícias, nessa interação que a gente tem com nossa rede, com os nossos profissionais, eu acho que já é uma consciência muito maior, né? Ainda há zonas muito difíceis mesmo de distinguir que você está ou não está na situação de conflito, há linhas muito tênues, mas acho que as pessoas começaram a se ligar que isso existe, que aquela interação pode ser algo complicado ou não. O que a gente vê é que a maioria dos profissionais a grande maioria age de ótima fé, então eles não têm situações, cenários que estão levando, que é a corrupção, né? Que não é isso o conflito, isso é outra dimensão, ela é muito pequena no âmbito da execução local do PNAE, então essa consciência do profissional também nos ajuda muito a trabalhar o assunto, nos ajuda que eles nos procurem, inclusive, para falar isso aqui, o que vocês acham? Olha, nos procuraram para fazer uma ação de educação alimentar e nutricional, e a gente sabe que muitas vezes o profissional não tem recursos na ponta, ele quer muito fazer, então aparece uma ajuda. Então, eu acho que essa conscientização tem aumentado entre os nutricionistas. Acho que isso é um dado muito positivo. A gente recebe muito mais procura, relato, denúncia, dúvidas hoje do que 5 anos atrás. Isso é algo muito bom. De fato, Daniel, acho que a gente está num momento histórico, né, onde a gente tem as questões que envolvem as mídias sociais e a gente consegue ter um processo de informação mais facilitado. Então a gente consegue trazer isso, e eu acho que até o próprio contato dos nutricionistas com a FNDE também se torna muito mais facilitado, né? Esse processo de tirar dúvidas, compreender como é que funciona a temática de conflito de interesses. Eu tenho uma pergunta para vocês, antes da gente ir para a nossa pergunta final, eu queria saber de vocês como que as instituições de vocês, como que o IDEC, como que o Observacoi e como até mesmo a FNDE vem atuando, né, na escrita de normativas. Eu acho que a FNDE fez uma nota recentemente, como que o IDEC, como o Observacoi, como que vocês atuam, como que vocês vêm atuando para a gente poder disseminar essa informação de conflito de interesses e mitigar essas questões que podem comprometer de fato a saúde da população, né? Então, eu acho que você trouxe isso muito bem, Ana, a questão dos ultraprocessados. E a gente vê um crescimento da obesidade, doenças crônicas. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, como as instituições de vocês vêm atuando nesse sentido em relação à proteção da sociedade. Perfeito. Então, o Observacoi, ele atua, né, basicamente com conflitos de interesse nesse campo. E aí a gente atua primariamente. Então, o Observacoi, ele atua em 3 eixos, né, para fortalecer, né, a nossa atuação contra os conflitos de interesse no nosso campo, que é alimentação e nutrição. Então, a gente tem o campo de formação e produção de conhecimento, e difusão também de conhecimento, e formação em conflitos de interesse. Então, a gente faz cursos, webinários, e também o eixo de apoio à incidência, em que a gente apoia vários parceiros
na incidência mesmo em relação aos conflitos de interesse e em relação a situações que estão ocorrendo, né, nesse campo. Então, os nossos parceiros nos contatam e a gente vai e produz, né, pesquisa junto e fornece opinião também, mas a gente atua basicamente nesses 3 eixos: produção e difusão de conhecimento, formação em conflitos de interesse e apoio à incidência. E IDEC, Ana, como é que tá? Então, pelo IDEC, acho que é importante destacar que a gente é uma organização da sociedade civil que acompanha políticas de defesa do consumidor e aí pela perspectiva da alimentação, de garantia do direito humano à alimentação adequada. E ao longo dos nossos anos de atuação, né, o IDEC é uma organização antiga, a gente vem percebendo a interferência da indústria no avanço de políticas públicas, né, retardando as políticas públicas, impedindo que elas sejam implementadas e apresentando soluções ineficazes para a agenda de alimentação e nutrição no Brasil e na região da América Latina, no mundo também. A gente vê que as práticas são muito similares. E aí, nessa vivência que a gente tem de acompanhar esse processo de construção e de discussão das políticas públicas e identificando essas práticas da indústria, a sociedade civil tem desempenhado um papel muito importante, que é o trabalho do IDEC, de identificar, mapear, categorizar essa interferência da indústria, onde eles estão, quem são esses atores e expor essas situações de conflito de interesse. Então, hoje no IDEC a gente tem 2 publicações, que são os dossiês Big Food, que retratam casos práticos muito concretos de interferência na indústria em construções de grandes políticas públicas no Brasil. Então, tem caso na alimentação escolar, tem caso de rotulagem nutricional, tem o caso que aconteceu na pandemia de Covid-19, de captura do conceito de alimentação adequada e saudável no Brasil. Então, acho que são documentos que fica também para conhecimento das pessoas que tiverem interesse. A gente trabalha com estratégias de comunicação sobre isso, evidência científica a gente também apoia, a gente trabalha muito com as nossas parceiras de academia nessa agenda. Apoio para a identificação e como lidar com situações de conflito de interesse e dizer isso para as pessoas consumidoras, né? Como a gente é um Instituto de Defesa do Consumidor, dialogar sobre o impacto da interferência da indústria no dia a dia das pessoas. Esse é um outro trabalho importante que a gente vem desempenhando e dialogar com atores públicos também, né? Estar nos espaços de construção da política pública denunciando situações de interferência indevida na indústria, na construção de ações que deveriam beneficiar, privilegiar, priorizar o interesse público e a saúde pública. Grande trabalho do IDEC. Daniel, no FNDE, com esse grande desafio, com a atuação direta com o nutricionista. Bom, acho que primeiro falar com os próprios gestores, né, locais, estaduais, municipais, enfim, outros colegas que também trabalham com as políticas públicas, né? Acho que estar sempre de portas abertas, procurar o FNDE, relatar, tirar dúvidas. Acho que a gente está sempre ali de portas abertas, às vezes parece que está muito distante. A gente tem uma rede de 100 colaboradores de alimentação e nutrição escolar, que são parceria com as nossas universidades e institutos federais, são 23, podem procurar, eles também estão lá na ponta, super capilarizados para ajudar. E eu acho que para quem está na gestão de outros programas, políticas, nos diferentes níveis de governo, acho que esses parceiros, como estamos aqui, as próprias universidades, IDEC, o Observacoi, são lugares legais para procurar, para consultar. Uma coisa que eu posso relatar, estou há 2 anos, atual cargo lá no FNDE, a importância também do apoio da gestão, né? Então, tanto no âmbito da presidência do FNDE, né, o presidente Fernanda, quanto da coordenação geral do PENAI e a Karine, são muito claras sobre isso, muito refratárias, tanto que no âmbito federal, a gente nunca recebe, isso é sempre filtrado, isso não chega para a área técnica. Então, isso também é muito importante, por isso que eu queria direcionar essa fala para os gestores. Acho que esse papel de proteção é muito importante, porque também você consegue com tranquilidade orientar a rede, orientar os nutricionistas, né? Quando você está naquele cenário que também livre de conflitos. Então, sensibilizar os gestores também, preservar como é importante que venha muito isso de cima também, porque facilita muito quem está na ponta aí ter uma atuação, refletir sobre o tema. Acho que isso é um outro ponto fundamental. Muito bom.
A gente está com o nosso novo código de ética em consulta pública. O nutricionista ele tem várias áreas de atuação, então a gente tem a área de alimentação coletiva, a gente tem a nutrição clínica e a gente tem a saúde coletiva, que são os nossas três grandes áreas de atuação profissional. Eu queria que vocês trouxessem para a gente como que esse nutricionista ele pode atuar, né, diante dessa grande questão que é o conflito de interesses, e é um profissional que lida direto com as questões que envolvem alimentação e nutrição. Vamos lá, Clara, como que você traz isso pra gente aí, a partir da observação aí do Observa Caio? Eu acho que o primeiro ponto para o nutricionista é ele entender qual o interesse dele enquanto profissional da saúde. Então, se ele se ancora no interesse primário, né, da nossa profissão, que é a promoção do direito humano à alimentação adequada e saudável e da segurança alimentar e nutricional, ele vai estar atento ao que é do interesse dele, vai estar também atento ao que é ético na nossa profissão e não se envolver, né, com ações de atores comerciais. Então, acho que o primeiro ponto que ele pode atuar é não fazendo com que as situações de conflito de interesse não ocorram na sua atuação. E aí a atuação em diferentes níveis, como a gente já falou aqui, mas na prática. Então, se vem um patrocínio que é de um ator comercial que tem, né, como interesse se promover e o lucro, não é um patrocínio que o nutricionista deve se associar, não deve aceitar. Então, na prática, no dia a dia, das suas ações de educação alimentar e nutricional também, está sempre vinculado com órgãos públicos e não com atores comerciais, né, que tem esse objetivo do lucro. Eu acho que inicialmente isso, mas sobretudo acho que saber qual que é o interesse da categoria profissional. Então, se a gente se agarra ao nosso direito humano, né, que é um direito humano à alimentação adequada e saudável, não tem muito risco da gente errar. Se a gente sabe o que é a segurança alimentar e nutricional, ela busca, né, para a população o que a gente quer fazer cumprir isso, a gente caminha um pouco mais certo na direção de evitar os conflitos de interesse. Eu queria puxar um gancho que a Clara trouxe no começo, assim, porque às vezes, quando a gente vai falar de conflito de interesse na nutrição, a gente tem uma perspectiva de que é muito coletivo, né? Isso se dá no âmbito coletivo. Mas não, o conflito de interesse ele vai acontecer na prática do nutricionista, que pode, né, acontecer. Tá todo mundo exposto. A nossa categoria é uma categoria exposta à interferência da indústria na nossa prática profissional. Então, acho que a primeira coisa que eu diria para os nutricionistas e para as nutricionistas é que elas estejam atentas às discussões sobre conflitos de interesse e atentas aos ambientes aos quais elas estão. Que elas estejam atentas às evidências científicas que estão embasando a atuação delas, né? Aonde elas estão acessando essas informações, aonde elas estão indo para buscar informações. Então, acho que estar atento ao ambiente nos quais elas estão, nas informações que elas estão acessando e serem críticas ao posicionamento que elas estão construindo, às orientações que elas estão repassando, muito associado com a fonte de informação que elas estão usando. E, por fim, eu acho que dizer que essas profissionais elas não estão sozinhas. É um trabalho difícil lidar com situações de conflito de interesse, é difícil entender isso. Mas hoje a gente tem organizações no Brasil que olham para isso, né? O Daniel traz o apoio do FNDE para as nutricionistas da alimentação escolar, essa porta aberta para diálogo sobre esse tema. Hoje a gente tem o Observa COI no Brasil, que pela academia faz um apoio também de identificação, gestão de situações de conflito de interesse, e que esse nutricionista não fique sozinho nessas situações, que ele consiga encontrar pares, compartilhar o que ele está vivendo, para que uma solução possa ser encontrada. Bom, acho que Clara e Ana foram muito assertivas, né? Só queria pegar um ganchinho com o final da Ana. Acho que é muito importante que, nas situações que a gente vivencia, escuta no PNAE, o ganho para esse nutricionista, a gente é muito pouco. Só quem ganha é esse agente que causa o conflito. Para ele é muito vantajoso. O profissional muitas vezes gera desgaste, crítica. Então é isso. Mas também pegando o gancho com a Ana, nem sempre é fácil reconhecer se isso é ou não é. Ainda mais você tocou no assunto redes sociais, mídias sociais. Quer dizer, isso é um mundo muito novo e mais confuso, com muito ruído.
né? E todo ruído nos tira da evidência, nos tira da melhor informação. Então é importante, se apoie, procure como aqui foi destacado, procure seus colegas, que muitas vezes eles vão te ajudar e cada vez mais ler, entender o que são situações de conflitos. A gente não vai estar livre deles, esse é o mundo que a gente vive, mas é importante que a gente tenha esse movimento de respeito, defesa da profissão, defesa dos nossos princípios de atuação. Acho que isso é muito importante. Bom, queria agradecer vocês aqui por essa participação. Foi ótima a nossa conversa. Eu gostaria de frisar que o nutricionista é um profissional da saúde, então ele tem o dever aí de garantir o direito humano à alimentação adequada, preservar as questões que envolvem o direito à saúde, a segurança hídrica, a segurança alimentar e nutricional. Então a gente está fechando aqui nosso videocast do Conselho Profissional do Conselho Federal de Nutrição. Então, muito obrigado à presença de todos aqui presentes.